Boa noite a todos e bem-vindos a mais um SPP Conecta, neste dia 1º de junho de 2020. Hoje recebemos o nosso amigo, associado Ricardo Barreto, diretamente de Americana, para contar um pouquinho sobre a heráldica pontifícia na diversidade filatélica. Para quem conhece o Ricardo, sabe que isso está bastante ligado às coleções dele, às coleções temáticas, coleções tradicionais dele. Ele nota um pouco a curiosidade de que hoje a palestra é sobre filatelia temática, então isso já ajuda bastante, já dá uma guia. Como sempre, o microfone de todos está desligado até o término da palestra. Caso alguém tenha alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar pelo chat. Depois que a gente terminar as perguntas do chat, aí eu abro o microfone e aí o pessoal pode bater um papo direto com o Ricardo. Ricardo, bem-vindo, obrigado pela disponibilidade, pela oportunidade, todo seu. Legal, Igor, muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade. Bom, primeiramente, boa noite a todos, agradeço já ter disponibilizar um pouquinho do tempo aí de cada um, para a gente estar junto aqui hoje e falar aí de um tema que eu considero bastante importante e bastante, sobretudo, bastante interessante, né? E principalmente associado aí à filatelia, que é a nossa grande paixão aí, né? Nós vamos falar um pouco hoje sobre a heráldica pontifícia, né, na diversidade filatélica. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer já de antemão, né, a diretoria da SPP de possibilitar esse meu momento aqui, de estar aqui à frente hoje, né, trazendo para vocês um pouquinho daquilo que a gente trabalha dentro da filatelia, né, uma das minhas coleções. Então, agradeço já aí toda a diretoria da SPP. Agradeço também a Sofia, né, pela parceria e de possibilitar a gente estar sempre junto, né, através das pessoas aí do seu Ítalo, do Gerson, do Toninho também, que compõem toda a diretoria, né? E aos amigos também que estão presentes, que puderam aí disponibilizar um pouquinho do seu tempo e da gente caminhar um pouco junto aí por esse mundo, né, dos Estados Pontifícios, do Vaticano e de toda a questão aí também dos Estados Papais dentro aí da filatelia, e que eu particularmente gosto muito e acho um tema bastante interessante, né? Bom, eu vou avançando aqui nas telas, tá? Depois esse material eu já vou deixar aí de antemão também com o Igor para ele disponibilizar para vocês. Sei que talvez alguém queira ver com mais profundidade algum tema, algum assunto específico, então eu disponibilizo depois para ele também colocar isso disponível para todos aí no site, tá? Para quem não me conhece, eu acredito que a maioria me conheça, mas rapidamente só uma apresentaçãozinha rápida, né? Eu sou o Ricardo, aqui de Americana, como o Igor colocou, próximo aqui a Campinas, para quem não conhece, aqui é a cidade de Americana, fica aqui a 20 minutos de Campinas. Sou economista de formação, mas eu atuo profissionalmente como consultor organizacional de empresas na área de gestão e desenvolvimento de liderança. Também, atualmente, agora de alguns anos para cá, estou me enveredando aí como professor em cursos de graduação e pós-graduação. Eu comecei na filatelia, ainda não como filatelista, né? Mas acho que como a maioria de todos aí, como juntador, né, de selos e de cartas, desde lá de criança, ainda dos 10, 11 anos, em 1986. E de lá para cá fui aprendendo muito, desenvolvendo muito, buscando crescer muito dentro da filatelia realmente, né? E hoje eu acho que eu posso já me considerar, pelo menos de alguns anos para cá, realmente como um filatelista e não só como o acumulador de selos, né? Dentro de tudo aquilo que a gente vem estudando, compartilhando e aprendendo muito com cada uma das pessoas que estão aqui presentes e muitos também que não puderam estar, né? Atualmente, eu estou associado, né, à Sofia aí desde 2016, atualmente como vice-presidente, e associado da SPP também desde 2017, né? Participando aí intensamente aí junto com toda a programação, com a agenda de eventos, e que, diga-se de passagem, faz a gente crescer muito, muito, muito em conhecimento, com os contatos que a gente adquire no dia a dia, com tudo aquilo que a gente pode ter contato aí através da SPP, né? Essa centenária organização, instituição, né? E que traz muita alegria para a gente poder fazer parte aí também como associado, tá?
E a minha diversão filatélica hoje está em cima desses temas aí, desses itens, né? O Brasil Império, os Estados Antigos Italianos, né? Todos eles eu procuro estudar e conhecer um pouco sobre cada um deles, né? Nós já vamos falar um pouquinho deles. E também dentro deles, né? Os Estados Pontifícios, que a gente também vai falar bastante sobre eles. O Vaticano, né? Também é uma, depois aí continuando na história, a gente sai do Estado Pontifício e vai para o Vaticano, um tema e um país que eu busco aprofundar muito o meu conhecimento dentro dessa área na filatelia. O design, né, que é uma coleção que eu tenho de 3 quadros, que eu preciso até retomar um pouco esse tema, mas é uma coleção que participou lá da Brasília 2017 e também é um tema que me atrai muita atenção. Escotismo, né, que é também uma coleção que eu tenho, estou aí dando um upgrade bem interessante nela, já pronta aí para deixar pronta para a próxima Brapex também, com 5 quadros, né, que é um tema que eu gosto muito, até por ter sido escoteira, minha esposa também, né, alguns anos atrás. Doutoras da Igreja, é uma coleção de um quadro que eu tenho, um material que eu estou procurando diversificar bastante, né, uma coleção que já participou de algumas exposições até fora do país e regionalmente aqui também. E a coleção minha de Nossa Senhora, de Maria Santíssima, né, que é uma coleção que eu busco colocar, concentrar muito dos meus esforços aí de alguns anos para cá. Obteve aí recentemente medalha de vermelho na Brapex agora do ano passado. Já está inscrita para Londres 2020, que agora é 2022, né? Já com grandes mudanças nela, começar aí pelo formato, né? Ela sai de A4, está indo para 3, do português para o inglês, enfim, né? Uma grande modificação nessa coleção. Então é por aí que eu desenvolvo, né, toda a minha filateria e meus estudos filatéricos. Mas, dito isso, né, acho que a gente veio aqui, né, para falar aí sobre realmente a questão do Estado Pontifício e toda a heráldica pontifícia. Antes de tudo, até para a gente estar todo mundo na mesma página, eu gostaria de dar uma contextualização da geopolítica, né, de toda a história e de toda a questão geográfica da Península Itálica, dessa época que nós vamos falar, ou do que nós vamos começar a falar, né? Eu acho que todo mundo conhece muito bem aí a geografia da Itália nos dias de hoje, né? Que é essa imagem do lado esquerdo da tela de vocês, né? Onde a gente tem aí a parte peninsular da Itália, desculpa, né? E as duas ilhas, a Sicília mais abaixo aqui na ponta da bota, né? Na pontinha da bota aqui, e a Sardenha, né? Que é a outra grande ilha que a Itália tem. E hoje esses 3 territórios aqui formam todo o território italiano unificado como República Italiana realmente, né? Mas lá em meados do século XIX não era bem assim que a coisa estava formada, né? Era bem diferente toda a questão geopolítica, né? A gente tinha os chamados antigos estados italianos hoje, que a gente chama, né? Eram estados independentes, cada um com sua autonomia, com o seu governo. A Itália não existia como país unificado ainda, né? Eram segmentos ali de pequenos estados, né? Dentro ali da península toda, e cada um tinha seu governo, tinha sua estrutura política, toda a sua estrutura de estado realmente independente dentro aí de cada realidade. Então a gente tem aqui os maiores, né? Começando aqui pela Sardenha em azul, né? O reino da Sardenha. Depois a gente tem aqui em verdinho, aqui em cima na parte norte aqui da Itália, né? Onde hoje fica aqui Veneza, Milão, essa região toda. A gente tinha o reino lombardo-vêneto, que foi aí também um dos maiores reinos, né? Que a península já teve aí, junto também com a Sardenha. Depois tinha os menores, o Ducado de Parma, que é esse pedacinho verde. Aqui a gente tinha a Toscana em amarelo. Módena também era um ducado ali um pouco mais pequeno, né? Não tão estruturado como um reino realmente. Um pequeno território aqui dentro do roxinho dos Estados Pontifícios, que era a România, né? A România, né? Que os italianos falam. O Estado Pontifício mesmo, que é toda essa parte mais roxinha, mais azul clarinha aqui no mapa, tá? E aqui ao sul, a gente tinha aqui o Reino das Duas Sicílias, conhecido como o Reino das Duas Sicílias, né? Que formava aqui a ilha da Sicília realmente, né?
e aqui o sul da Itália, a ponta da bota aqui com o salto e o bico da bota, né? Onde se tinha aí toda a formação do reino das duas Sicílias, né? Então isso era basicamente aí o retrato geográfico da formação dos estados que a gente tinha ainda lá desde lá, né, dos séculos 13, 14, né, mas aí até fechar aí no século 19, né? Essa imagem aqui, ela representa basicamente a formação geopolítica que a gente tinha aí em 1840, né, em meados aí do século 19, tá? Especificamente essa região aqui do meio, tá? Eu vou dar um zoom aqui, a gente consegue um mapa mais ou menos como esse aqui, né, que é o Estado Pontifício, ou Estados Pontifícios, né, porque era um conjunto de territórios que juntos estavam aí sobre a soberania do Papa. E o Estado Pontifício ele começou, né, a existir realmente como Estado soberano lá ainda no ano de 756, tá? Então há muitos e muitos anos atrás, mais de 1000 anos atrás, né? E ele perdurou aí até 1870. Obviamente que não com todos esses anos com essa geografia. Essa aqui foi a maior extensão que o Estado Pontifício teve, que seria aí mais ou menos no ano de 1866, né, onde foi a maior extensão dos territórios, inclusive aqui com alguns enclaves aqui, né, dentro de outros territórios, de outros reinos, que também estavam sob o domínio do Papa e da Igreja Romana. Então essa foi a maior extensão, já no finalzinho no declínio aí da soberania dos papas, né, em 1866. E na maior extensão dele, ele chegou a ter 41 mil quilômetros quadrados. Então, foi uma área bem grande dentro da Península Itálica, que estava aí sobre a coroa papal, né, ou sobre a tiara papal. A gente vai falar um pouco sobre isso também já já. Chegou a ter aí no auge, né, dessa época em torno de quase aí 4 milhões de habitantes. Então, a gente vê que era uma população bem significativa realmente, né, com uma densidade aí de 95 habitantes por quilômetro quadrado. Era formado por 16 províncias, 16 cidades, podemos dizer, né, mas trata-se como província realmente, porque ela tinha uma extensão maior um pouco do que a parte urbana ou das comunas ali que a Itália tinha na época, né? Dividido em 4 regiões administrativas, onde o Papa nomeava aí alguns cardeais para fazer a governança, né, daquele território, a administração política e toda administrativa ali daqueles territórios, e chegou a ter 322 agências postais. Esse é um dado bem interessante, né? Mesmo a capital sendo aqui em Roma, vocês estão vendo em vermelho, né? A velha e conhecida Roma chegou a ter por todo esse território aí várias agências postais onde se fazia aí toda o depósito das correspondências, das mercadorias, né, onde se fazia aí todos os trâmites, né? E isso foi aí até o ano de 1870. Em 1870 eclodiu aí uma guerra entre a França e a Prússia, conhecida aí como Guerra Franco-Prussiana, e nessa época o Papa era muito aliado da França, né, por questões históricas já. Então o Estado Pontifício acabou tomando o lado aí da França, e os outros reinos da Itália, grande parte aí, ou quase todos, né, acabou tomando aí o lado da Prússia, que até então era formado aí um dos antigos estados alemães, junto com alguns territórios da Rússia, e que tinha um poder muito grande na época. E isso foi avançando, né? As tropas aí do lado da Prússia foram avançando. O Estado Pontifício na época tinha em torno de 8 mil soldados, né? Era composto do exército, mesmo sendo aliado da França. A França não tinha condição de dar tanto respaldo, porque o Estado Pontifício acabou sendo um enclave dentro ali da península, né? Então ele ficou meio isolado da França, que estava lá em cima, e acabou não conseguindo dar um suporte logístico e militar. E tudo isso culminou que a Santa Sé ficou acuado ali, né, na parte militar, e as tropas da Prússia foram avançando a ponto de dominar realmente Roma e tirar a soberania do Papa e fazer com que o Papa fosse aí realmente submisso a toda essa mudança aí, né, dentro da vitória aí da Prússia dentro desse contexto.
A Prússia, como aliado da Itália, acabou cedendo todo esse território para a Itália, né? E aí realmente, né, deixou de existir o Estado Pontifício como um Estado soberano, né? Passou aí a ter a unificação da Itália em 1870, tudo aí sob a coroa do rei Emanuel II, né, como imperador, e só aí 59 anos mais tarde que o Papa, né, a Santa Sé, realmente foi ter novamente um território soberano, que todos nós conhecemos hoje, que é o Vaticano. Então, o Vaticano como Estado realmente, né, ele surgiu aí em 1929 com o famoso Tratado de Latrão, que foi um tratado que foi assinado entre o Papa Pio XI e Mussolini, e nesse tratado a Itália, né, como reino unificado já em 1929, reconhecia, né, a Santa Sé ou a Igreja de Roma como um Estado independente, e também ao contrário é válido, a Igreja de Roma reconhecia a Itália, né, o reino da Itália como um Estado independente. Então foi cedido aí uma jurisdição pontifícia sobre a autoridade papal, né, dentro aí dos muros do Vaticano, um território bem pequeno comparado a todas aquelas terras, né, que a igreja acumulou ao longo dos anos, e juntou-se aí uma área onde a Itália cedeu essa área à soberania papal em torno aí de menos de meio quilômetro quadrado, né, 0,44 quilômetros quadrados, e formou-se um Estado teocrático monárquico, né, porque tinha aí sob a autoridade de um monarca, no caso aí o Papa, né, que não só respondia pelo lado religioso, mas também pelo lado político e de soberania, né? E teocrático porque tinha Deus, né, e toda a religião católica e romana como aí figura principal do Estado romano também, né? Aproximadamente hoje em torno de 1.000 habitantes fixos, né? Agora até um pouco menos por conta de toda a pandemia, de toda a questão do Covid, porque os habitantes, né, os cidadãos do Vaticano hoje, eles não são cidadãos fixos, né? Eles são chamados cidadãos transitórios. Então, a cidadania é concedida de forma transitória. Isso pode durar por muitos anos ou por um período pequeno. Então, acabou aí definindo, né, com toda essa questão da pandemia, reduzir um pouco a população do Vaticano. Muitos foram aí voltaram para os seus países de origem, até para não se correr risco de ter contaminação, né, de toda a questão da pandemia dentro dos muros aí do Vaticano. Então, hoje a população deve estar em torno aí de 600, no máximo 600 pessoas aí atualmente, tá? E é considerado hoje um serviço postal de excelência o Vaticano, né? Obviamente, por ser pequeno, tido aí como um dos maiores serviços, um serviço postal de maior eficácia hoje no mundo, é considerado do Vaticano pela qualidade do serviço, tarifas, etc, etc. Tá? Então, essa é uma curiosidade aí bastante interessante também, tá? Seguindo aqui, né, e falando agora, entrando especificamente na questão da heráldica, né? Nós falamos lá no início da heráldica pontifícia. E quando a gente fala de heráldica pontifícia dentro do Vaticano ou do Estado Papal, não importa, a gente está falando basicamente de dois tipos de brasões, vamos dizer assim, né? O primeiro deles é esse aqui à esquerda, que é chamado brasão papal ou brasão da Santa Sé. É o brasão que a gente vê aí, que figura no site oficial do Vaticano, na bandeira do Vaticano, em todo o material filatélico, ainda lá da época do Estado Pontifício, né? Ou seja, é o mais difundido, onde a gente vai falar um pouquinho especificamente dele já já. E o segundo aqui à direita da nossa tela é o brasão da sede vacante. É onde não há um papa governante, então acaba se utilizando esse segundo tipo, né? E todos eles têm aí a concepção gráfica, né, do design, do desenho deles dentro disso, mas há algumas variações. Às vezes a inclinação da chave, o desenho da tiara ali, que é a coroa papal, isso pode variar de época para época, né? Mas a estrutura do desenho do brasão, ele sempre permanece o mesmo ao longo dos anos, né? Então isso é também um ponto bastante interessante dentro dessa questão da heráldica, né? Então, falando especificamente do primeiro deles, que é o brasão da Santa Sé, ele só é utilizado quando há um papa governante, né? Quando há um papa ocupando realmente aí o trono de Pedro, né? Que é o primeiro dos papas aí considerado na história, né?
o líder dos apóstolos ainda na época de Cristo, né? Então, sempre quando há um Papa governante, é esse o brasão que se utiliza pela Santa Sé, né? E ele é representado aí pelas chaves, né, cruzadas, a chave dourada e a chave prateada. A chave dourada representa a chave do céu e a chave prateada representa a chave da terra. Isso vem lá do Evangelho de Mateus, né, no capítulo 18, se não me falha a memória, onde o Evangelho trata aí, né, o que ligardes na terra será ligado no céu e o que desligardes na terra será desligado no céu, né? Então é conferido a Pedro as chaves do céu e da terra para que ele possa governar o papal dele. Então essas chaves acabam representando aí simbolicamente o céu e a terra. E elas estão amarradas, né? Esse é um dado bem interessante porque céu e terra sempre tem que caminhar de forma unida, né? Por isso que o que se liga aqui se liga lá e vice-versa, né? Então essa é uma curiosidade bastante interessante. Elas nunca podem ser soltas uma da outra, né? Então tem esse cordão vermelho que é a cor dos papas, né? Realmente faz essa junção entre as duas chaves. E acima aqui a gente tem a coroa dos papas, que é chamada tiara papal, que é uma espécie de coroa, né? Que são 3 arcos aqui de coroa, né? Dentro aqui de um formato específico. Esses 3 arcos representam a Santíssima Trindade, né? Cada um deles aí adornado aí com toda a questão de joias e etc, né? E em cima aqui a cruz, né? Representando Cristo, né? Que está sempre presente aí, que é o corpo da igreja como um todo, né? Seguindo aqui, a gente tem o segundo brasão pontifício, que é o brasão da sede vacante. Ele representa a sede vacante da sede de Roma, né? Ou seja, quando não há um papa governante, né? Aquele período chamado de interregno pontifício, entre a morte de um papa e até se eleger um novo papa, né? Através do conclave, que muitos de vocês já ouviram falar, tá? Então, esse período, que pode demorar aí dias, semanas, meses, e em alguns períodos da história durou até alguns anos, né? Por toda a questão de se definir aí o Papa, né? Isso é raríssimo acontecer, mas já teve. Mas normalmente acaba durando aí alguns dias ou algumas semanas. Então, durante esse período, a sede Roma acaba utilizando esse brasão, onde também as chaves estão aqui representadas. Uma observação importante é que no brasão anterior a gente repara que a dourada está por cima e a prateada está por baixo, tá? Aqui no de sede vacante inverte-se, a prateada por cima. Por quê? Porque o que ligar na terra não se consegue, né, teologicamente, ligar mais no céu. A dourada, que representa o céu, ela passa a estar no segundo plano. Por quê? Porque como não há papa, não se tomam mais decisões entre céu e terra, né, na questão litúrgica, na questão teológica, né? Então inverte-se as chaves, elas continuam amarradas ainda, e substitui-se aí a tiara papal pela umbráculo, né, ou umbrella, que se chama, né, que é a espécie de um guarda-chuva com as cores dourado e vermelho, onde se representa que as chaves de Pedro estão sob a proteção divina dos céus, né? É como se o próprio Cristo voltasse e governasse a igreja durante esse período do interregno realmente, né? Com a cruz aqui de Cristo representada em cima do umbráculo também, tá? E também uma informação interessante que, além do período de sede vacante, a gente vai ver aí, isso é muito observado na filatelia, né? A gente, mesmo em períodos fora da sé vacante, a gente vê algumas correspondências com o carimbo desse logotipo, né? Aliás, desse brasão aqui da sé vacante. Por quê? Porque algumas instituições que são papais, mas não têm autoridade oficial do Papa, né? Não tem a representação oficial da Santa Sé, elas acabam utilizando o brasão da sede vacante, né? Que não é de sede vacante de fato, mas é de uma representação oficial da Santa Sé, alguma arquidiocese, alguma universidade, algum prelado específico, né? Que acaba se utilizando desse brasão porque não tem autoridade física papal do Papa naquele momento, mas está a serviço ou a trabalho da Santa Sé. Então acaba-se notando a utilização desse brasão especificamente, tá? Bom, seguindo aqui, agora já afunilando um pouco já dentro aí da filatelia, né?
Os primeiros entes postais que a gente vê com a utilização dos brasões pontifícios, eles começam a surgir ali no final do século XVIII, início do século XIX, né? Eu, nas minhas pesquisas filatélicas, a primeira peça que eu achei já durante vários anos pesquisando é essa carta aqui, né, onde a gente vê aí do ano aí de 1770, né, onde a gente vê um carimbo bem rústico aqui, né, colocando aí o brasão, né, as armas do Estado Pontifício, destinada aí a Bolonha, né, que foi circulada, e aqui com o estema papal que eles chamam, né, com o lacre aqui em cera, né, estampado aí realmente ainda lá da época, né, da localização ali do Estado Pontifício. E mais recentemente, alguns anos depois, alguns anos depois, né, em 1800, essa aqui é a primeira aí que surgiu, que eu consegui encontrar também aí já no início do século XIX, né? Já com carimbo mais bem definido, onde a gente já pode ver aqui a representação da tiara papal e com as chaves aí de Pedro também representadas, né? Então foi aí, obviamente, né, nessas primeiras missivas aí pré-filatélicas, onde a gente vê realmente aí a figurar, né, a imagem aí do brasão pontifício. E colocando aí de uma forma geral, né, nos objetos da filatelia como um todo, ou na diversidade filatélica, a gente encontra em quase todos os materiais filatélicos hoje, a gente consegue encontrar de várias épocas, obviamente, né, tanto do Estado Pontifício quanto do Vaticano, né, várias representações gráficas ou do brasão da Santa Sé ou da sede vacante, né, dos pré-filatélicos, obviamente, a gente mostrou, vamos ver mais alguns, né, mas também em carimbos, em franquias mecânicas, isso é bem interessante, a gente vai tratar aqui também um capítulo disso aqui na apresentação, inteiros postais e aerogramas, nos selos autômatos, né, mais recentemente, agora já no século ensaios, selos que não foram emitidos, provas, algumas curiosidades em geral e, obviamente, os selos, né, onde a gente encontra aí bastante material dentro dessa temática aí, ok? Até por isso, né, comentou aí, ficou aquela questão se é uma coleção temática ou filatélica. Eu tenho desenvolvido a coleção de sede vacante, talvez alguns de vocês conheçam, né, talvez não, muitos de vocês conhecem essa coleção. Essa coleção, ela ficou um emaranhado ali entre a filatelia temática tradicional, ela ficou um pouco confusa na definição dela, mas hoje, para mim, ela está muito mais clara, né, com tudo aquilo que a gente vem estudando ao longo dos anos, e eu estou remodelando toda ela para que a gente possa realmente agora focar, né, na heráldica pontifícia e dar aí uma roupagem realmente dentro da filatelia temática, que é onde ela vai conseguir explorar muito mais o conteúdo dela, né? E, obviamente, conseguir caminhar melhor aí dentro da própria classificação competitiva como um todo, tá? Então, aqui a gente vê alguns exemplos, né, de pré-filatélicos, tá? Então, aqui a gente começa, né, a gente observa que tem algumas diferenças já no próprio design do brasão em si. A gente vê que cada época e cada local do Estado Pontifício, né, cada local geográfico do Estado Pontifício acaba adotando aí um desenho diferente, com algumas particularidades diferentes, né, mas sempre preservando, né, a característica ali da tiara e das chaves, né. Então a gente vê aqui em 1831 você tinha aqui uma definição bem diferente dessa, por exemplo, de 1847, né, onde se adotou aqui uma estética de um carimbo negativo, né? Você tem aqui ele negativado, né? Então ficou aqui as chaves e a tiara aqui em cima com a descrição da localização. Aqui um carimbo vermelho, bastante interessante, é um pouco mais raro de se encontrar essa variação de cor. E aqui já um pouco mais recente aqui, né? Até com um formato um pouco mais ovalado, né? Bem mais definido aqui também, né? Então, são vários os tipos, a gente encontra aí peças bastante interessantes ainda da época aí, da pré-filatelia, tá? E aqui também eu trouxe alguns exemplos, ainda como pré-filatélicos, mas trazendo
o brasão da sede vacante, especificamente essas duas aqui de cima, né, foram aí de sedes, de período de sede vacante, uma em 1823, num período de sede vacante, né, que circulou aí de Bolonha para Ravenna, um desenho bem interessante aqui, e a outra ainda mais, que eu considero aqui talvez uma das mais bonitas que eu já vi até hoje, mais nítidas, né, é essa carta aqui de Ancona de 1822, né, que é, desculpa, as duas que são sede vacante são essas duas aqui de baixo, tá? Essa de Ancona, veja só, ela é uma das mais bonitas, mais nítidas do carimbo, mas ela está fora de um período de sede vacante, que é aquele exemplo que eu comentei agora há pouco. Se a gente procurar aí nos períodos de vacância da Santa Sé, 1822 havia um Papa governante, né? Então aí vem a pergunta, por que esse carimbo? Porque era um carimbo que representava uma administração da Santa Sé, no caso aqui uma administração de sal e tabaco. Então eles tinham a representação da Santa Sé, mas não representava a autoridade papal. Então nesse caso não se usava-se o brasão com a tiara papal, e sim com o bráculo aqui, né, como se fosse a ausência física do Papa, mas representado também pela Santa Sé. Tá? É um pouco confuso da gente entender, mas sempre quando não havia presença física do Papa, né, ou não era um território administrado diretamente pelo Papa, trocava-se aqui a tiara pelo umbráculo aqui, tá? E aqui sim, essa carta de Macerata, né, era um período de sede vacante, 1829, onde aí tinha aí, foi um período aí de vacância da Santa Sé, e aí sim circulou então junto com essa outra de cima aqui de Bolonha, em períodos de vacância da Santa Sé, tá? Bom, continuando, aí em 1852, né, foi 12 anos praticamente após aí a invenção do selo lá pela Grã-Bretanha, né, pela Inglaterra, onde o Estado Pontifício teve a sua primeira emissão filatélica, essa que a gente vê aí na nossa tela, né, uma emissão composta aí por 11 valores faciais, né, e esses valores eles tinham aí como unidade monetária o baioque, e o baioque, né, se a gente converter aí 100 baioques, dava um escudo pontifício, e um escudo pontifício significava aí nos outros estados independentes usava a lira, né, na época. Então um escudo pontifício equivalia a 5.375 liras italianas, né? Então o Estado Pontifício já na época ele tinha uma moeda muito menos forte monetariamente, né? Mas resolveu-se aí por questões políticas acabar lançando com a unidade de baioco, né? Baioco ou baioque, né? A portuguesando é o baioco, mas pelo natural aí do italiano é o baioque, né? Então aí ele ia desde o meio baioque, né, até aqui no último baioque é o 8 baioque, depois tinha, desculpa, o 50 baioque é o último, e depois tinha o selo aqui final, né, que é o último da série, que é o selo de um escudo. Tá? Então essa foi a primeira emissão aí que o Estado Pontifício de fato emitiu. Né? Na época, essa questão da impressão e das cores era ainda não muito aprimorado por eles, não muito controlado, então a gente vê muitas variações, inúmeras, né, variações de cores, né, desde aí do mezzo baioque até no escudo, né, mas principalmente esses aqui com fundo colorido, a gente vê cores nesses selos, né. Hoje, quando a gente vê aí para comprar ou peças aí, né, com comerciantes, a gente vê aí bastante variação mesmo nessas cores e tipo de papel, enfim. Né? Aqui eu trouxe algumas curiosidades também, que são bem interessantes ainda no Estado Pontifício e ainda dentro da primeira emissão. Né? A primeira é essa carta, né, que tem aí uma quadra com o selo aqui de um baioque, né? Então tem 4 baioques de porte, só que ao mesmo tempo, né, ela é uma carta que foi emitida dentro aqui do período de governância de um papa, né? Então ele está aqui, só que ao mesmo tempo ela levou um carimbo aqui de sede vacante, né? Então isso é muito raro a gente encontrar dentro aí das cartas do período aí do Estado Pontifício, né? Então essa é uma das curiosidades, onde você tem um selo com a tiara papal, mas um carimbo com o umbráculo da sede vacante. Acaba sendo aí uma curiosidade que a gente tem aqui. Nesse caso aqui foi emitido
pela comuna de Ferentino, né, que no caso era um registro postal que eles acabaram colocando ali, além do carimbo aqui que anulava o selo, né, eles trouxeram aqui esse carimbo aqui do registro postal de Ferentino também da época, tá? Uma segunda que eu já chamo até como raridade, não só curiosidade, né, mas é muito raro encontrar isso, principalmente nessa primeira emissão de 1852, uma carta com mais de 3 valores faciais aqui. No caso aqui a gente tem 3 valores faciais, né? A gente tem 3 baioque, 5 baioque e 7 baioque, né? Então é um porte bastante curioso que eles chamam de tricolore, né? Isso é bem raro na primeira emissão, já do Estado Pontifício, aí nessa primeira emissão de 52. E mais raro ainda, né? Essa aqui é considerada a única peça conhecida, é um fragmento, na verdade, né? Que se conhece, que eles chamam de pentacolore. Tem 5 valores faciais ao mesmo tempo. Infelizmente, é um fragmento. Podia ser uma carta inteira, seria aí de um valor histórico inigualável, né? Mas mesmo assim tem o seu valor, onde tem aqui 2 bages verde, 4 bages cinza, tem 2 selos de 5 bages, né? Um rosa aqui bem desbotado, né? Essas 2 peças aqui. O 7 bages azul e o 8 bages branco, né? Formando essa famosa franquia pentacolore, né? E também uma das maiores raridades, eu diria que não só do Estado Pontifício, mas de todo o antigo Estado italiano, né? De todos os antigos Estados italianos, né? É considerada a maior franquia de todo o Estado italiano, né? De todos os tempos, né? Que se tem esse fragmento de carta que foi descoberto em 1953, e diz aí, né, os comerciantes e os estudiosos lá da Itália, né, até conversando com alguns comerciantes de lá, eles dizem que essa peça ela continua ainda na Inglaterra, na mão de um colecionador particular, e é aí talvez uma das maiores raridades, né, onde se tem a maior franquia, né, 5,20 escudos, tá? Um valor aí extraordinariamente alto para a época em termos de porte, né? E acabou sendo aí uma carta encontrada por acaso dentro aí do material que alguém tinha, e hoje vale aí uma pequena fortuna aí para esse colecionador que tem realmente, né? Bom, vamos lá. Seguindo aqui, outra curiosidade são os bissectados ainda no Estado Pontifício, né? A gente vê aqui, eu trouxe alguns exemplos, né? O bissectado aqui ao meio, formando aqui 2 partes, tem essa primeira peça. Nessa segunda peça seria não sei se existe o termo, mas um trissectado, né? Ele é 1/3 aqui do selo, basicamente, né? E por último aqui um quadrissectado, vamos dizer assim, né? Que seria aqui 1/4 aqui do selo também. Isso aqui era muito comum no Estado Pontifício para circular aí com alguns tipos de correspondência, né? De acordo com o porte aí de cada época. Aqui 2 exemplos de carta, né? Uma aqui com bissectado e uma aqui de 1/3 aqui de sectado aqui também, ambas aí também do Estado Pontifício e com o carimbo aqui também da Santa Sé, né? Um aqui que nem tem as chaves, né? Porque provavelmente era uma representação de uma arquidiocese ou de alguma diocese local, não tem as chaves de Pedro, né? E aqui não é uma mitra, né? Aliás, desculpa, não é uma tiara, é uma mitra de algum bispo, né? De alguma arquidiocese local. E aqui ao lado, sim, a gente consegue ver a mitra, né? Aliás, a tiara papal e as chaves de Pedro nesse carimbo maior aqui, que é o anverso da carta, né? Que o selo foi colocado aqui como no exemplo aí do Brasil Império, né? Eles colocavam no anverso da carta, tá? Aí, em 1867, surgiu a segunda emissão filatélica, né? Isso devido aí à grande desvalorização da moeda, né? Mudou-se a unidade monetária, não era mais o baioco e passou a figurar aí a lira pontifícia. A lira pontifícia ela foi equiparada à lira italiana, né? Então acabou se dividindo aí em centes, né? Em centavos da lira pontifícia. Então você tinha aqui, foi formado aí por 7 valores faciais. Então você tinha aqui desde os 2 centes até 80 centes, né? Que foi a maior unidade monetária que se tinha. Um selo sem denteação, também aí com uma impressão ainda bastante precária na época.
uma variação de cor ainda muito precária. A gente acha muita variação de cor e de tipo de papel dessa época, né? Até não só pela cor, mas pela oleosidade do papel. Tem alguns papéis com oleosidade, né? Um brilho bem diferenciado. Então, isso aí era muito comum na época, tá? E, aliás, é o que dificulta muito hoje para certificar esse tipo de selo, né? Até uma dificuldade que muitos comerciantes, muitos experts na própria Itália têm de expertizar esse tipo de material, porque era muito difícil realmente se identificar as particularidades, até pelo tipo de papel que se tinha na época, ok? E um ano depois, em 1868, né, fez-se aí uma pequena adaptação, criou-se, né, manteve-se a mesma série, mas criou-se aí a denteação nos selos, né? Então, muitos nem consideram como uma terceira série, mas oficialmente ela é uma terceira série, né? Ela foi emitida com os mesmos valores faciais, mesmo tipo de impressão, mesmo papel, etc., porém, com a denteação para facilitar aí o manuseio dos selos, né? Então, foi emitida essa terceira série. Então, a segunda e a terceira série, elas se mesclam muito aí nos objetos postais, nas cartas, nas correspondências, porque elas acabaram circulando em conjunto aí durante vários e vários anos, até o fim aí do Estado Pontifício em 1870. E mesmo assim, depois de 1870, a gente encontra ainda algumas correspondências, inclusive a gente vai até ver uma delas aqui com porte aí, tanto misturando, né, franquias vistas com selo do Estado Pontifício e já selo da Itália unificada, ainda do Reino da Sardenha, e depois de unificação aí da Itália como um todo, tá? Algumas curiosidades eu trouxe aqui também, né, que são bem interessantes, essas peças aqui, né? Também como na primeira emissão, não tão raro, né, como na primeira emissão, mas também tem um pouco de raridade, são as franquias tricolores, né, colocando aí 3 valores faciais na mesma correspondência. As bicolores não são tão raras, a gente encontra facilmente. As tricolores são um pouco mais raras, tá? Aqui tem 2 exemplos, né? Bem interessante, até aqui com um tom sobre tom aqui de variação de rosa, né, e de vermelho, de laranja. E as mais raras, né, são as quattrocolori, que eles chamam, né? Essas são bem raras realmente e trazem aí 4 valores, o porte, né, de 4 valores faciais, compondo aí a franquia total da carta. Então são consideradas aí peças já com uma raridade um pouco maior, tá? E tem 2 exemplos que a gente pode ver. E outro exemplo bastante interessante, que além de ser uma raridade é sobretudo uma curiosidade, é essa peça aqui, né, que traz aí uma franquia com selos aí, porteadas com 2 selos, aliás, um selo da segunda emissão e 2 selos da terceira emissão, junto com 3 selos aqui já da Itália recentemente unificada, né, ainda como Reino da Sardenha, que transitou ali um tempo como Reino da Sardenha, mas logo depois já virou Reino da Itália, né? Onde utiliza esses 3 selos da primeira emissão já do Reino da Itália. Então é uma curiosidade, né? Como era uma carta que acabou circulando entre antigos territórios pontifícios, né? Com destino aí a territórios que eram fora do antigo Estado Pontifício, mas já dentro do Reino da Itália, acabou se utilizando os 2 selos. Isso foi permitido durante alguns anos ainda, né, no recém-instaurado Reino da Itália. Aqui uma curiosidade também, ainda da primeira emissão, em 1858, né, eles quiseram trazer aí houve-se aí uma proposta de se criar um selo de 20 Baioc, que era o valor de uma correspondência para a França, né? Grande parte das correspondências do Estado Pontifício iam para a França, porque o papado tinha muitas propriedades na época na França, então muitas das correspondências iam para aquela região. Então resolveram criar aí uma unidade monetária de 20 Baioc. Só que por razões aí políticas e administrativas acabou-se não se utilizando esse selo, né? Foram emitidas somente 2 folhas desse selo completo. Uma delas, uma curiosidade, está lá no Museu do Vaticano, Museu Filatélico e Numismático do Vaticano, está lá em exposição, né? Quem tiver oportunidade pode ver ao vivo essa peça lá, que é uma
uma das maiores raridades do Estado Pontifício, né? E a outra folha ela foi toda cortada, né? Toda segmentada, e alguns selos ainda estão, alguns na mão de colecionadores e outros ainda a gente, é muito raro, mas às vezes vira e mexe acaba encontrando aí no mercado filatélico por valores muito, muito elevados, né? São aí pequenas raridades que a gente tem por valores aí estratosféricos realmente, né? E essa folha aqui não dá nem para mensurar o valor monetário que ela tem hoje em dia, né? É uma peça única, de extrema raridade, e que está aí sobre a propriedade aí do Vaticano devido aí toda a importância histórica que ela tem realmente, tá? Bom, continuando, outra curiosidade que eu trouxe são alguns ensaios, né, ainda da época do Estado Pontifício. O primeiro deles é um ensaio de Giuseppe Re, né, que foi de 1864. Foi aí proposto, né, por ele, e ele criou aí um design bem interessante, também acabou não sendo utilizado pelo Estado Pontifício, né? Ele tinha aí uma impressão a seco, até uma impressão em termos de qualidade era muito melhor que o próprio selo do Estado Pontifício, né? Mas acabou por razões também políticas e administrativas não sendo utilizado. Em 1864 ele foi proposto e tinha 2 unidades, 5 ou 10 Baje, né? Baioc, né? A abreviação do Baioc. Ele tinha várias cores, tá? Aqui eu trouxe 2 exemplos, né? O vermelho e o azul, mas foi feito aí em diversas colorações, né? Até para se colocar propostas aí para a época, mas acabou não sendo emitido esse ensaio aí. E o segundo ensaio, né? Foi esse aqui de 1860, onde se colocou aí inúmeras cores. Eu trouxe aqui 5 cores, mas tem várias. Eu já vi aí muitas e muitas delas até para venda. É raríssimo encontrar para venda, mas eu já vi, né? Também tem valor de mercado muito alto esses ensaios, né? E ele foi proposto e acabou também aí por algumas decisões políticas da época não sendo emitido, né? Ficou só realmente naquelas lá. E aí a gente entrou nesse buraco da história do Estado Pontifício, vamos dizer assim, né? Em 1870 encerrou-se aí a soberania do Estado Pontifício, a Itália foi unificada, então o Estado Pontifício não emitiu mais nenhuma unidade, nenhuma emissão filatélica nesse período todo, né? Nenhuma emissão postal pela Santa Sé Romana, e todas as emissões filatélicas e postais foram pelo Reino da Itália, já unificado, né? Ainda como reino, não como república, né? E em 1929, como a gente falou agora há pouco, né, com a instituição do Estado Vaticano, voltou-se, né, a Santa Sé a emitir aí as primeiras emissões filatélicas. A primeira já foi no primeiro ano aí da criação do Vaticano, em 1929, né? Essa foi a primeira série. Na verdade, essa série ela é maior, tem alguns selos que compõem ela, né? Eu coloquei aqui a imagem só daqueles que trazem o brasão pontifício, né? Tem mais aí 6, 7, 8. São mais 6 selos com a efígie aí do Papa Pio XI, né? E mais 2 expressos também com o busto lá do Papa Pio XI. Mas para o nosso objeto da nossa análise aqui, eu trouxe somente esses, né? Que trazem aqui a tiara papal e as chaves de Pedro, né? Com 7 valores faciais, e representando aí também cores diferentes, já com uma impressão bem diferente daquelas que a gente via lá no Estado Pontifício, tá? É a chamada, foi batizada aí como emissão da conciliação, né? Que foi aí quando Itália e Vaticano e Santa Sé, né, se reconciliaram, né? Ou se conciliaram, um reconheceu a soberania do outro e acabou se criando aí, instituindo o território papal e a soberania papal novamente através da criação do Estado do Vaticano, ou Titado Vaticano, né? Como eles falam lá, que é a cidade realmente, a cidade-estado do Vaticano. Aqui eu trouxe uma curiosidade, né, e uma peça que eu tenho um apreço muito grande por ela, pelo valor histórico que ela tem, que é uma carta de 1930, né, que vem aí com o carimbo da Sacra Congregatio Consistorialis, né, que era a congregação que organizava os consistórios, né. Para quem não conhece, o consistório ainda até hoje, né, se utiliza o nome do consistório,
é uma reunião especial, podemos assim dizer, né, onde se criam novos cardeais, onde se dá aí a criação de novos cardeais que são nomeados pelo Papa, pelo Sumo Pontífice, né? Então é uma cerimônia especial onde se reúne lá vários bispos, arcebispos do mundo inteiro e se tem aí a criação desses novos cardeais, né? E essa carta ela é interessante porque ela saiu lá da Santa Sé, né, endereçada aqui ao então, né, a recém-criada Arquidiocese de São Paulo. Até recentemente, alguns anos atrás, né, de 1930, São Paulo ainda não era uma arquidiocese, era uma diocese. E ela foi aí recém-elevada à arquidiocese. O primeiro arcebispo que tomou posse da arquidiocese foi o Dom Duarte Leopoldo de Silva, né? E essa carta aí veio do Papa, endereçado para ele em 1930, convocando ele para participar do consistório, né? Para a investidura dos novos cardeais que ia acontecer aí na Basílica de São Pedro, né? E o interessante é que com a participação aí do Dom Duarte, né, do arcebispo aqui de São Paulo nesse consistório, né, os cardeais que foram criados aí em 1930, eles participaram 9 anos mais tarde, em 1939, né, do próximo conclave, né, com a morte aí do próprio Pio XI, né, para a eleição do novo Papa, né, que seria aí o segundo Papa do Vaticano. Pio XI foi o primeiro, né? E eles elegeriam mais tarde, 9 anos depois, o segundo Papa da era Vaticano, sendo já como cidade-estado do Vaticano. Então, uma carta bem interessante que traz aí todo um valor histórico dentro desse contexto. Com 2 selos aqui da primeira série, né? A gente tem aqui o azulzinho e o marronzinho aqui, fazendo parte do porte aí, ok? E seguindo, né, já pegando um gancho nessa sede vacante, foi a primeira sede vacante da era Vaticano, né, em 1939, podemos assim dizer, onde com o falecimento aí do Papa Pio XI, o Vaticano, ainda com pouquíssima experiência de emissões postais e emissões filatélicas, foi pego meio de surpresa, né? E agora? A gente não tem um Papa governante, não podemos deixar circulando o selo com o brasão de um Papa governante, ou seja, com a tiara papal. Então, eles acabaram criando uma sobrestampa, né, na própria edição que estava vigente. Né, eles criaram aqui a sobrestampa do umbráculo por cima da tiara papal, colocaram aqui os dizeres sede vacante, o ano em algarismo romano, 1939. Né? Então, ela passou a valer essa emissão aqui, que é a chamada emissão da sede vacante ainda em 1939. E acabou se utilizando aí os mesmos selos com essa sobrestampa. Né? Inclusive aqui tem algumas, eu não coloquei aqui, né, para o material ficar muito extenso, mas tem algumas variedades filatélicas bem interessantes, onde alguns erros na estampa, né, acabou tendo o escrito sede vacante e acabou não tendo um umbráculo, né, faltou um umbráculo, e ao contrário também, se tinha um umbráculo aqui sobreestampado e não tinha o escrito sede vacante. Essa sobreestampa bastante descentralizada, quase caindo aqui na borda inferior do selo, né? São algumas variedades bem interessantes que a gente também tem aí e encontra dessa emissão aqui, tá? Aqui eu procurei fazer um resumo de todas as vacâncias da Santa Sé do período aí do Vaticano, né? Então a gente teve a de 39, que a gente acabou de ver. Depois teve aqui a segunda, né? Aí sim emitiram o selo específico para isso, né? São 3 selos aqui, o amarelinho, o branco e uma espécie de um cinza meio arroxeado. Em 1958, em 63 a gente vê que eles mantiveram a mesma cor, né? Porém com uma diagramação diferente aqui do brasão da sede vacante. Depois, em 1978, uma missão com design bem minimalista, eu considero, né? Até dentro aqui da linha de design e concepção gráfica. Ainda em 1978, olha só, um mês depois, né? A gente teve aí o falecimento do Papa João Paulo I, então criou-se essa segunda emissão dentro do mesmo ano, um mês depois, né? Manteve-se a mesma linha gráfica, mas com uma composição de cores bem diferente ali, e colocou-se aqui uma borda preta representando realmente o luto, né, e a tristeza de ter um Papa
que governou durante tão pouco tempo a sede de Roma. Em 2005, né, aqui teve todo o papado de João Paulo II, com a morte dele em 2005, né, e a gente teve aqui um selo bem interessante que trazia os anjos aqui junto com o bráculo da sede vacante, né, uma concepção gráfica bem mais moderna, né, desse brasão. E agora, o mais recente, em 2013, quando o Papa Bento XVI ele teve aí a renúncia, né, ao trono de Pedro, e acabou sendo eleito o Papa Francisco, e foi a última sede vacante que a gente teve até então, né, com essa emissão aqui, e também aqui com os anjos junto aqui, com as chaves aqui de Pedro e um bráculo aqui da sede vacante, ok? Entrando um pouco na parte de franquia mecânica, a primeira franquia mecânica do Vaticano foi criada em 1933, né, e ela foi única mesmo porque foi só utilizada pela revista, não era bem uma revista, era um periódico, né, chamado Illustrazione Vaticana, onde se tinha aí um periódico que circulava e era distribuído com a franquia mecânica, né, com o porte postal da época, né, e ele foi a única franquia mecânica durante 5 anos que o Vaticano teve, fabricada aí pela Havas, né, ela foi aí de 33 até 1942, só se criou essa franquia, ela era numerada, então tinha toda aí uma distribuição desse periódico. E depois, em 42, né, a Cima, né, como fabricante, assumiu, né, e trouxe aí um desenho diferente, onde a gente vê aqui também com a distribuição de algumas instituições oficiais da Santa Sé, né. Aqui a gente pode ver o ofício de informação. Depois, em 1949, né, a Cima também trouxe uma outra roupagem já, aqui trazendo, né, em homenagem ao Ano Santo, que o Vaticano instituiu. Depois, em 1958, né, a Lirma, né, como fabricante, trouxe algumas pequenas modificações e trouxe aqui para o Observatório Romano, que era o jornal periódico da época, né? E aqui a Livraria Editora do Vaticano, também em 1958, uma bem interessante aqui, tá? Em 58 ainda houve algumas franquias fabricadas pela Hasler, que trouxe até uma inovação bastante significativa no aspecto design, né? Eles negativaram o brasão, trazendo ele dentro do escudo aqui, né? Então, ousou-se na época trazer uma proposta de visual diferente, né, para o brasão da Santa Sé. Em 77, a Francotype também trouxe aí algumas opções de design diferente, né? Aqui tem um exemplo, né, que a gente pode ver. E a Lirma voltou em 81, com essa daqui já sem as bordas, né, com uma modificação visual bem interessante. E a Frama, mais recentemente, né, que foi a última que emitiu aí nos anos 2000, que trouxe aí um brasão aqui já bem modernista, né, onde a gente vê só a silhueta, né, só o contorno aqui do brasão pontifício aí da Santa Sé, ok? Então aqui basicamente são as principais que a gente tem aí ao longo da história do Vaticano. Como a gente pode ver, né, todas elas trazem a tiara papal, né? A gente em nenhum desses exemplos vê um bráculo, né, a sede vacante aqui, né? E realmente é muito raro encontrar um bráculo numa franquia mecânica. A única que eu encontrei na minha pesquisa durante esses anos todos foi essa carta, uma carta bem interessante circulada para a Rússia, inclusive com os carimbos de chegada no verso dela, acabei não mostrando aqui, né? Mas é uma franquia mecânica da Pontifícia Universidade de Latrão, né, lateranense, que é uma autoridade, está sob a jurisdição papal, porém não tem a presença física e administração do Papa, então eles usam aquele conceito de trazer um bráculo em vez da tiara, né? Então aí eu achei já outras franquias mecânicas, mas toda como espécime, né? Ou como prova, ou como ensaio, mas nenhuma realmente efetivamente emitida e circulada. Então essa é a única que eu consegui encontrar efetivamente circulada aí dentro do rol aí das franquias mecânicas, ok? Como inteiros postais, né? A gente vê recentemente, já nos anos 2000, bastante inteiros postais, mas eles começaram a ser emitidos lá em 1945, né? Ainda com o desenho aqui, com a diagramação visual daquela primeira emissão lá do Vaticano, né? Aqui um bem interessante, com sobretachado aqui, né? Em função
da desvalorização da moeda na época, né? E um segundo que foi aqui em 1958, já teve uma roupagem bem mais moderna, bem diferenciada, inclusive essa daqui com uma variedade bem interessante aí de dupla impressão, né, do inteiro postal. Nos aerogramas, eles perduraram aí da década de 50 até o início da década de 80, né, onde a gente teve também a descontinuidade depois, mas aqui também com algumas programações gráficas e algumas identificação visual bem interessante, né, trazendo também todos eles, né, o desenho aqui da tiara papal com as chaves, né, com concepções gráficas também bem diferentes. A gente vê aqui, né, dessa última aqui de 78 para a primeira lá de 50, vai variando bastante essa concepção visual e gráfica aqui do design, né, do brasão como um todo, tá? E também aqui vale a mesma regra, é muito difícil a gente encontrar aqui também nos aerogramas, né? Tem um só, se eu não me engano, que é da Casa de Loreto, mas não é uma missão do Vaticano, mas não é uma missão, não é um brasão papal, mas é um brasão de uma instituição da Casa de Loreto, que eu acabei não colocando aqui também, né? Mas ele traz aí o ombráculo da sede vacante e não a tiara papal. E por último, né, já encerrando aqui agora, os outros serviços, né? Aqui a gente vê as emissões de taxa devida, né? Que a Itália chama aí, o Vaticano chama de Segnatasse, a primeira emissão em 1945, né? Com esses valores aqui faciais e a tiara papal e as chaves aqui também já com uma concepção um pouco diferenciada do que naquelas primeiras emissões. Em 1954 foi a segunda emissão de Segnatasse que o Vaticano emitiu e a última Segnatasse em 1968, também com uma concepção bem diferente aqui, né? As chaves bem inclinadas, dando uma ênfase bem grande para as chaves, né? E uma tiara papal já bem mais discreta aqui, bem mais, né, sucinta ali no brasão realmente, né? Com todos uns ornamentos ali bem diferentes daquela primeira emissão que a gente viu lá de 29. E mais recentemente agora, né, em 2004, os autômatos, né, com 3 aqui programação diferente de cores, né, com diferentes valores faciais que são impressos aqui, né, mas autoadesivos e toda aí a característica do selo autômato realmente, né, compondo aí já nos tempos modernos, agora 2004, o que a gente tem aí do Vaticano. E aqui, para a gente fechar, né, antes de finalizar aí, a gente abrir para um bate-papo, eu trouxe algumas referências bibliográficas, né, que obviamente aqui estão as principais, tá? Tem muitas outras que ajudam aí nas pesquisas do dia a dia, depois a gente pode até trocar informação, mas aqui eu procurei as principais, né, como referência, os catálogos, um site fantástico que é o Iboli, muitos de vocês conhecem, né, e tem muita informação, não só de Vaticano, Estado Pontifício, mas de todo o Estado italiano, de todo o Reino da Itália, da República da Itália, San Marino, etc., Trieste, ocupações italianas, etc., né? Então, é um site muito interessante e uma riquíssima fonte de pesquisa, né? E alguns periódicos do Vacari e do Bolaf também, que eu trouxe aí também, como que são fontes riquíssimas também de pesquisa no dia a dia filatélico. E aqui a gente finaliza, né? E antes aí do agradecimento, eu deixo aqui o meu contato, né? Eu sei que talvez a maioria já tenha, mas para quem não tiver, deixo aqui o meu e-mail, o meu WhatsApp, nas redes sociais, para quem quiser aí a gente estender o assunto, continuar o nosso bate-papo, né? Trocar informação e cada vez mais poder ir crescendo filatelicamente e, sobretudo, culturalmente, né? Que acho que é o grande objetivo de todos nós como filatelistas. Tá bom, pessoal? Eu, de novo, agradeço a atenção de todos vocês. Como eu falei, é um tema vastíssimo, né? Dá para a gente aprofundar muito mais coisa aí, mas esse o material que a gente se propôs a compartilhar com vocês na noite de hoje. Valeu, gente. Obrigado. Passo a bola para o Igor agora aí. Deixa eu descompartilhar a minha tela aqui. Boa. Ricardo, obrigado. Parabéns pela apresentação, pelo belo estudo. Obrigado pela disponibilidade, pela oportunidade de compartilhar um pouquinho de história com a gente. Não apenas selos, mas mais história. Isso é sempre bacana. Uhum. Bom, gente, os microfones, quem quiser abrir, tá
Pode fazer pergunta direto, não precisa fazer pergunta pelo chat, tá? Por favor. Boa noite. Lendo aqui a mensagem do chat, o Brás dá parabéns para o Ricardo pela contribuição e sucesso. Agradeço. Obrigado, Brás. Obrigado. E do SPP Conecta. E o Bruno também dá parabéns pela apresentação. Gente. Obrigado. Boa noite, Ricardo. Antes de qualquer coisa, eu queria... Boa noite, Luciano. Boa noite. Me parabenizar pela palestra. E, coincidentemente, hoje, à tarde, né, nesse momento aí de pandemia, em que a gente tem um pouco mais de tempo, eu li um artigo de um colega que esteve conosco, o Peter Mayer, em que ele fazia uma referência a catálogos estrangeiros que falavam de selos brasileiros, e alguns até com erros, e erros grosseiros, ao ponto de como você disse, um ente filatélico, uma peça filatélica, é remetida do Pará, e o expert que expertizou aquela peça ter dito que o Pará ficava no Paraguai. E aí, quando nós vemos uma palestra como a sua, que trata de estados italianos, pré-unificação, estados pontifícios, com um grau de precisão histórica e de profundidade como a que você abordou, eu francamente, eu me sinto orgulhoso de ser brasileiro e eu queria lhe parabenizar por isso. Que legal, que legal. E, assim, são 3 questões que eu queria lhe propor, né? Uma delas são dúvidas, curiosidades, e aí, se você puder me responder, tudo bem. Caso contrário, são meras curiosidades. Uma delas é a seguinte: você falou em algum momento da dificuldade de expertizar algumas peças da segunda emissão dos Estados Pontifícios. Há vários anos atrás, eu tinha por hábito, né, adquirir algumas peças filatélicas paralelamente aos estudos que eu fazia. E eu estudava a unificação da Itália e da Alemanha, e aí eu solicitei de uma comerciante aí de São Paulo, uma pessoa que me é muito querida, nem sei se está ainda atuando, né, se ainda continua comercializando, selos dos Estados Pontifícios. E ela me disse que era muito difícil conseguir esses selos com um grau confiável de autenticidade. Então, a minha dúvida é a seguinte: passados mais de 10 anos, essa dificuldade persiste? Seria a minha primeira dúvida, né? A segunda questão é que, como você fala nas emissões das séries vacantes, e também existem cunhagens de moedas relativas às séries vacantes. Há uma sincronicidade, há uma preocupação em se emitir os selos no mesmo momento e, paralelamente, a cunhagem dessas moedas? E haveria uma terceira dúvida, né? E não seria nenhuma dúvida, é uma reflexão. Você, quando fala na utilização dos bráculos, né, em algumas situações que não seriam das sedes vacantes, você, inclusive, cita na sua conferência a questão da Universidade Lacarense, se não me falha a memória. Haveria alguma relação entre a utilização desses bráculos fora das sedes vacantes com situações, como, por exemplo, como as prelazias, como o Opus Dei? Ela poderia utilizar esses carimbos para franquear ou para inutilizar os selos que seriam emitidos por parte delas? Seriam basicamente essas 3 questões. E, mais uma vez, parabéns pela sua conferência. Muito obrigado pelo conhecimento que você incorporou a gente. Legal, Luciano. Bom, primeiramente, eu agradeço pelas suas palavras. Eu acho que realmente só faz a gente ficar mais motivado ainda, né, na pesquisa e no trabalho nosso, né, que muitas vezes é difícil, né, o acesso ao material e à literatura toda, mas vale muito a pena, né? Eu acho que cada vez mais eu procuro me aprofundar. Então, obrigado aí realmente pelas palavras. Bom, vamos lá, por partes, né? Você falou o primeiro ponto, né? Deixa eu ver se eu me lembro, tá? O primeiro ponto é a questão da... Bom, vamos dessa última que você falou, do umbráculo, tá? O umbráculo, sim, ele pode ser... Até citou alguns exemplos aí bem pertinentes, tá? Algumas prelazias, algumas arquidioceses, algumas instituições mundo afora que são de autoridade papal, mas não tem a presença papal física, elas podem sim se utilizar do umbráculo, tá? Vou citar algum exemplo para você. Se você entrar numa basílica menor, são 4 basílicas maiores que estão lá em Roma, tá? Por que são basílicas maiores? Porque elas têm o trono do Papa lá, por isso são chamadas maior, e são só 4.
Santa Maria Maggiore, São João de Latrão, São Paulo Fora dos Muros e a Basílica de São Pedro. Tirando essas 4, todas as outras basílicas que têm o título de basílica são territórios papais, mas não têm o trono do Papa. Então, elas recebem, você vai ver que o símbolo dessas basílicas são as 2 chaves de Pedro, mas com um bráculo da sede vacante. Por quê? Porque é um território do Papa, mas o Papa não se faz presente. Assim, o exemplo da Universidade Lateranense de Latrão, a própria Opus Dei, eles não usam um bráculo, mas eles poderiam, se tivessem como opção, criar isso, e, enfim, outras prelazias e outras autarquias, vamos dizer assim, que representam a Santa Sé mundo afora, tá? Então, isso pode sim ser usado como exemplo, tá? A segunda questão é da expertização, realmente ainda é um problema muito grande, né? E aí, quando você conversa com alguém que faz a expertização do selo dessa época, né, dos antigos estados italianos, ele vai sempre alegar 2 coisas. Primeiro, a dificuldade de se reconhecer as características das emissões, né? Se você pegar, por exemplo, uma literatura filatélica dos forgeries, das falsificações, você vai achar detalhe do detalhe que torna praticamente, não vou dizer impossível, mas torna um trabalho excomunal para você certificar um selo que ele tem um valor de mercado de R$80, ou de 20 euros, né? Então, o expertizador ele fala assim, por que eu vou expertizar um selo que é dificílimo, eu vou gastar horas e horas do meu trabalho por uma peça que eu vou vender a 20 euros no máximo, né? Ou chutando alto, um escudo daquele, né? O escudo, aquele do último da série, o branquinho e vermelho, que ele vai vender aí, sei lá, 200 euros, né? Que seria muito maior de valor. Custo-benefício, né? Perfeito. Exatamente. Então, acaba não se tendo essa expertização, né? Não só pelo valor, mas também pela própria dificuldade em si, né? E você vê muita variação de papel, o tipo de impressão, você vê o mesmo valor facial com oleosidade, brilho, outros sem oleosidade, sem brilho, e as 2 são peças genuínas, né? Então é um trabalho muito árduo se fazer a expertização dessas peças, né? Agora, quando é uma peça muito rara, uma variedade, ou um múltiplo, né, ou um canto de folha, aí sim, talvez valha a pena a expertização. E tem uma terceira que eu não me lembro que eu respondi, faltou uma que você comentou. Seria a questão da sincronicidade entre a emissão sim, das moedas, sim. Moedas. Se porventura você... No período do Vaticano, sim, porque depois da criação do Vaticano, hoje existe uma instituição chamada que cuida da filatelia e da numismática, né? O Ofício Filatélico e Numismático, o UFN, né? Então, eles fazem as emissões conjuntas, tanto de cédula, de moeda e de selo, né? Agora, isso não é válido para o Estado Pontifício, né? Lá não se tinha muito essa centralização da informação. Então, pode ser que você encontre um selo da primeira emissão com uma diagramação diferente de uma cunhagem de uma moeda, por exemplo. Perfeito. Agora, você me permite só mais uma questão, e eu peço desculpas a todos por estar tomando muito seu tempo. No período compreendido entre a unificação dos Estados em 1871, né, e o Concílio de São João Latrão, houve algum tipo de obliteração nas correspondências que partiam dos antigos Estados Pontifícios que identificasse a origem deles ou realmente sumiu qualquer tipo? Você encontra a obliteração de que na época era uma província do Estado Pontifício, né? Então você pega, por exemplo, Bolonha, ou Ravenna, ou sei lá, uma outra que é muito comum, Bolonha e Ravenna eram duas grandes que se acham bastante, né? Tem outras aí que eu vou até lembrar. Cesena é uma outra que se encontra bastante, que tem, né, a obliteração da localidade, mas não era mais Estado Pontifício, e sim já como Reino da Itália unificado, que eram antigas províncias que vinham do Estado Pontifício, mas que foram incorporadas pelo Reino da Itália. Perfeito. Parabéns mais uma vez, muito obrigado pela conferência. Obrigado. Eu que agradeço a participação de vocês. Valeu. Ô Ricardo, pois não.
Você Miguel, coleciona o Vaticano também ou só algumas coisas que se encaixam nas temáticas que você faz? ó, eu no início, Miguel, eu comecei a colecionar tudo que era Vaticano, né? Até comecei a fazer uma coleção bem tradicional do Vaticano, em Alba, etc, etc. Com o passar do tempo, eu fui agora especificando realmente naquilo que traz a emblemática pontifícia, né? Por quê? Eu não tenho pretensão de montar nada que eu possa expor ou competir com todo o Vaticano. Então, eu comecei a funilar isso e hoje eu estou especificamente dentro daquilo que me possibilite trazer a temática do emblema pontifício, né? Essa é a ideia. Para o Vaticano, né? Máximos postais assim bonitos, tal. Então, o máximo postal é aquela história. Ele não é considerado, se você colocar ele numa classe competitiva, né? Eu acho muito bonito, tenho vários aqui dentro da minha coleção particular, mas eu acabo não colocando numa exposição competitiva, numa coleção competitiva, por exemplo, por essa questão, né? Esses vão estar no leilão da SPP. Ah lá. Tudo do Legal. Vaticano. Mas são Lindos, peças muito bonitas, viu? Sem Lindos, dúvida. são bonitos. Lindos. Olha Fica a esse dica, lindo, né? olha. Fica a dica, né? Fica a dica, quem quiser começar, porque eu faço Segunda Guerra, então eu tenho que ter alguma coisa relacionada à paz, Claro, claro. porque senão Sem pesa dúvida. muito para um lado, no outro fica ruim. Sem dúvida. Vamos lá. Ricardo, vai Oi. lá. Não, antes de posso- mais nada, parabéns, tá, pela Ô, Gerson, apresentação. obrigado. Na verdade, foi uma aula, né, não só de filatelia específica do Vaticano, mas toda a geografia, história, fantástico, tá? Eu só tenho uma Obrigado. curiosidade, quando você falou Sim. da sobrecarga, né? Foi só naquele período, acho que 1939, que você comentou, só foi aquele período ou teve mais algum outro período que foi se aplicado a sobrecarga? Legal. Bom, vamos lá. Obrigado pelas palavras também. Acho que me propus a fazer isso também nessa questão geopolítica de história, né? Porque é difícil a gente falar desse tema sem tentar associar um pouco desse resgate histórico. Acho que tem que ter para a gente ter esse pano de fundo e entender um pouquinho, né? Seria muito, acho que, pobre, talvez, trazer e já entrar falando de filatelia sem fazer esse resgate histórico. Então, eu acho que vale a pena gastar um pouco, investir um pouco do tempo nisso, tá? Mas vamos lá. A sobrestampa, nas emissões do Vaticano, sim, existe várias sobrestampas, tá? Mas trazendo o emblema pontifício, essa é a única que a gente vai encontrar, tá? Se você pegar lá, trazendo, né, o brasão pontifício e que há uma sobrestampa, essa é a única que a gente encontra. Existem outras emissões do Vaticano que se encontram sobre estampa, mas são selos de santos, de coefície de papa, com outros tipos de temática, né, dentro aí das emissões do Vaticano, que não tem nada a ver com heráldica pontifícia. Tá? Ricardo, boa parabéns. noite. Obrigado, Gerson. Oi, Reinaldo? Boa noite, Ricardo, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Primeiro, muito obrigado por compartilhar aí os seus conhecimentos. Eu que agradeço. Opa! Agora vem as perguntas de leigo, me desculpa. Quando você começou a apresentação... Só as fáceis, as difíceis não. Não, só as que a gente combinou. Isso, aquela que a gente combinou, as outras não. Quando você começou a apresentação, que você estava falando sobre os dois brasões, inclusive da sede vacante, na hora que eu vi o brasão, que eu vi o umbráculo, eu vi que ele tinha 7 listras. Aí o primeiro pensamento meu, 7, número de grande espiritualidade, número divino. Quando você mostra daí na diversidade filatélica, sua primeira folha, o umbráculo tem 6 listras somente. Tá. E quando você mostra a sua primeira emissão, só se apresentam 5 listras. Porque a pessoa não tomou cuidado ou o número correto são 7? Tá. Eu diria para você, Reinaldo, que não é uma associação que dá para a gente falar com certeza. Tá? Por quê? O umbráculo, se a gente for olhar ele na realidade, né, ele é um círculo, é como um guarda-chuva. Então, na verdade, se a gente for contar em toda a extensão, dá muito mais que 7 nos 360 graus dele. Tá? Pode ser que até naquela primeira concepção gráfica tentaram fazer uma associação com o 7, número da perfeição, as 7
virtudes do Espírito Santo, enfim, tem vários apoios teológicos, interpretações teológicas, tá? Mas eu diria que não tem muito a ver, porque um oráculo é uma figura, é um guarda-chuva, tá? Então, para ele fechar os 360 graus, tem muito mais do que 7 listas. Então, eu diria para você que e nunca vi nada escrito sobre isso também, tá? Tá. Nessa linha ainda, você mostrou uma carta que tinha os selos, evidentemente, do período em que se tinha um Papa, e o carimbo, que tinha um oráculo, que significa a vacância. E aí você disse que isso era uma coisa não usual. Qual seria a opção que o Correio teria no momento para pagar um porte, que não existe Papa, então tem que usar o selo que esse corresponde a um reinado papal, e o carimbo, que é uma coisa mais simples de fazer, corresponde a vacante. Ou seja, é uma coisa para mim que durante o período vacante pode ter ocorrido muitas vezes. Sim. Normalmente o que a gente encontra alguns materiais, e é bem associado com essa pergunta sua, são cartas que circularam, principalmente nesse período pré-filatélico, onde eles colocam somente a obliteração da localidade. Então, a gente vai achar muito material pré-filatélico que não tem o brasão papal, mas tem a obliteração da localidade. Bolonha, Cesena, Ravenna, Vignola. Então, tem várias delas somente com a localidade e um carimbo mudo, muitas vezes, né, quando é já do período filatélico, mas não o desenho, não a concepção do visual gráfico. Tá? Agora, quando era, sim, uma emissão do período, aliás, da sede vacante, aí eles colocavam carimbo realmente da sede vacante, ou dentro de um período que não sede vacante, mas de papa governante, mas que era de uma administração pontifícia, por exemplo, aquele exemplo do sal e tabaco, ou uma universidade, ou uma prelazia, colocava esse selo, obliterava o selo, e aí colocava o carimbo do lado dessa prelazia ou dessa autarquia, tá? Mas não era comum. O que era comum no período filatélico era só o selo obliterado com carimbo mudo, e no período pré-filatélico só a obliteração do local onde está sendo emitido ou postado aquela carta. Prometo, são só mais 2 perguntinhas, pessoal. Quando tem a sobrecarga de 39, o interessante é que no selo já está impresso 1939, né? A sobrecarga e a impressão do selo é exatamente a mesma. Exatamente a mesma. É uma coisa interessante também, que eles acabaram mudando a plaquinha ali da impressão, né, das placas, fizeram a sobrestampa, eles aproveitaram o selo da emissão de 30, mudaram a plaquinha dos algarismos romanos, então aproveitaram 2 emissões, uma com a plaquinha do algarismo romano alterada, outra sem, mas colocaram a mesma sobrestampa com o algarismo romano ali. Então, tem as 2 versões ali. Pergunta simples. Isso vira uma temática de um quadro? É essa a intenção? Essa é a intenção, é uma temática de um quadro. É essa linha que a gente está abordando. Mas não só com a sede vacante agora, né? Partindo para toda a heráldica. A heráldica como um todo. Que aí sim ela abre uma possibilidade infinitamente maior para a temática em si do que a sede vacante por si só. Né? Muito obrigado. Eu que agradeço. Ricardo, o Vaticano só tem esses 2 símbolos heráldicos? Ele não tem mais... A gente vê, parece tanto símbolo, tanto... Tem, mas aí não são os que representam o Papa, né? O pontífice. São os que representam algum cardeal, algum bispo, algum arcebispo, algum prelado, alguma outra prelazia, enfim, né? Mas que não representam a figura do sumo pontífice, né? As que representam a Santa Sé e a figura do sumo pontífice são só essas 2, tá? Qualquer outra diferente dessas 2 são de arquidioceses ou de outras representações. Chamado baixo clero. Isso, exatamente, perfeito. Ô, Ricardo, Pois não. Brás, ele fez uma pergunta aqui pelo chat, que eu... qual a razão de sua predileção por temas religiosos ou envolvendo religião? Legal, boa pergunta. Bom, primeiro pela minha formação religiosa, né? Eu, desde aí da minha... da família toda, né, que vem aí de um berço católico, de uma formação católica,
pela minha própria formação, né, e pela influência da própria família. Eu sempre me envolvi, né, até aqui localmente com a paróquia, com a questão da igreja, né, e por gostar muito até da própria família, né, vinha aí das raízes italianas, né, de todos aí os meus avós, bisavós, tataravós e por aí vai, acabou tendo, as duas coisas se encontraram, né, o apreço especial pela Itália e pelo Vaticano e pelo Estado Pontifício acabar fazendo parte aí da Itália, né? Eu acabei meio que enveredando por esse lado, né? E aí, somando a isso, a questão também das doutoras da Igreja, a Maria Santíssima, são devoções pessoais que eu tenho, né? Das devoções pessoais principais que eu tenho, né? Santa Teresinha é uma doutora da Igreja, então acabei tentando associar esse estudo filatélico ao meu santo de devoção, que é Santa Teresinha de Lisieux, da França, e Maria Santíssima, que é Nossa Senhora, né? A principal devoção da minha fé católica hoje, né? A principal veneração que eu tenho é a Maria Santíssima. Então acabou surgindo essa vontade de entender um pouco mais dentro do mundo filatélico de toda essa formação católica também. Legal, bacana. O Ítalo já se despediu, mas ele deixou aqui um recado. Ricardo, parabéns pela apresentação. Amigos. Legal, obrigado, seu Ítalo. Foi ótimo. Seu Ítalo faz muita parte de tudo isso. Seu Ítalo e o Gerson, sem dúvida, são os pilares de todo esse material todo e essa pesquisa toda até aqui. Bacana. Ricardo. Oi? Está me ouvindo? Tá me ouvindo? Oi, Rubem. Oi, Rubem. Sim. Bem? Bom, vou chover no molhado, mas, cara, foi muito legal a sua apresentação, viu? Legal, obrigado. Opa. A gente, a cada dia aí que aparece assim, essas segundas e quintas têm sido enriquecedoras no sentido da Sem gente dúvida, ver bastante. as potencialidades, né, que a filatelia traz para todos nós, né, cara? Muito bom, muito bacana mesmo. Obrigado. Eu te pergunto assim, eu não conheço quase nada. A única imagem que eu já tinha visto era aquela carta que parece que você disse que está na Inglaterra, né, que tem uma quantidade de selos, acho que da primeira emissão, né? Aquela carta ela é bem famosa. Não é minha, infelizmente. Ela podia ser, né? Mas não é. Questão de tempo. Certamente eu a vi lá. E aí, pegando um pouco por isso, o que é raro no contexto disso que você está se propondo a colecionar, né? A heráldica relacionada seja ao Papa, seja a sede vacante, né? O que é raro? Como é que é o custo disso? Tem coisas que você nunca vai ter, assim, tem coisas que a gente nunca vai ter mesmo, ou são coisas acessíveis, né, que você vai achar se procurar uma coisa aqui, outra ali, com certo tempo. Eu diria assim que um overview disso, né? Legal. Não, ótima pergunta. Eu acho assim, né, dentro desses meus anos já de pesquisa dentro desse tema, Rubem, eu diria que há sim grandes raridades, né? E elas basicamente caminham entre dois aspectos, né, bem definidos. Primeiro, são as variedades filatéricas, principalmente de Estado Pontifício. Tá? Então, a gente acha algumas variedades de erro de impressão, alguns deslocamentos de chapa. Então, tem coisa muito interessante e que aí sim tem que ser expertizados, né, por toda a questão, né, da raridade em si. Tá? E o segundo ponto são as franquias múltiplas. Aí tem grandes e grandes raridades realmente, né, que a gente encontra, principalmente aquelas de 4 colori que eles chamam, né, e só existe uma conhecida, né, aquela pentacolori, mas as de 3 cores e as de 4 cores têm sim sua raridade, as de 4 mais ainda. Tá? Obviamente que as de 4 cores elas têm um custo aí, um valor de mercado relativamente alto, não é nada impossível, mas dá para a gente sonhar um pouco com tudo isso em alguns momentos, né? E tem algumas raridades, vamos dizer assim, não tão grandes, mas que também são raras e vale a pena
muitas vezes a gente buscar elas, né, que são aquelas ainda na pré-filatelia, onde a gente tem alguns locais específicos que é difícil a gente achar alguns carimbos específicos de províncias do Estado Pontifício, né? Então você pega algumas regiões, províncias pequenininhas que tinha pouca emissão de cartas, tal, e você achar um carimbo específico daquele local, e principalmente se tiver um brasão pontifício junto, são pequenas raridades que a gente consegue encontrar com um valor bem competitivo e atrativo para se adquirir isso, né, no mercado filatélico, e que acabam sendo bem interessantes por uma coleção competitiva, por exemplo, né? O Reinaldo tocou no ponto, né, da montagem da coleção para um quadro. Né? Você diria que essa é uma coleção típica para um quadro ou ela tem uma possibilidade de expansão? Eu diria que dificilmente ela vai sair de um quadro. Hoje a gente já começa dificilmente. Por quê? Porque vamos pensar assim, tá, legal, se eu tentar expandir ela e levar ela a nível de uma exposição intercontinental, até mesmo nível FIP, eu tenho que ter 5 quadros. Não se consegue montar uma coleção dessa competitiva 5 quadros, jamais, né? Por mais que você busque, você vai começar a cair literalmente encher linguiça e começar a colocar coisa repetitiva e que não traz fundamento nenhum. Então, eu acho que uma coleção de um quadro muito bem montada dela fica extremamente interessante nesse sentido. Bacana. Mesmo dentro dessa perspectiva, a gente começar a ter coleções agora de 3 quadros. Sim. Ainda assim, 3 quadros, eu diria que até daria para se pensar, mas tem que ter um material muito bem buscado, muito bem pesquisado, muito bem explorado. É uma coleção que levaria anos e anos para ser montada. Para montar, né? E existem catálogos específicos sobre isso, não, né? Tem sim. A Bolaf tem muitos específicos, a Vaccari tem muitos específicos, a Sassoni tem 2 catálogos, tem um que trata só do antigo Estado italiano, inclusive é uma emissão de 2015, deixa eu estar até com ele aqui, tá aqui, ó. Essa aqui é de 2018, é a mais nova, tá? É um catálogo gigantesco também, né? Bem especializado da Sassoni, né? Esse é o dos selos, das emissões filatélicas, né? Aí você tem um outro que eu não tenho, né? Que é o Glia Nulamente, chama. São os carimbos, né? O específico de carimbos, tá? Equivalente mais ou menos aí a um catálogo nosso aí do específico fugiu o nome agora que nós temos do Império. Isso, do Paulo Aires, isso. Mais ou menos associando seria um Paulo Aires. Só que ele é novo, ele ainda é publicado, né? A última emissão dele foi em 2015, se eu não me engano, e é um catálogo riquíssimo também em termos de carimbo e emissões, principalmente do período aí pré-filatélico, tá? Mas os 3 principais são esses: a Bolaf, a Sassoni, a Vaccari, e depois tem o Unificato também, que é também uma empresa que traz também um material bem interessante. E por acaso, Ricardo, você conhece outras coleções que já existam sobre esse tema? Tá. Assim, a nível aqui de Américas, eu nunca vi nenhuma nesse sentido, tá? Tem na Europa, eu conheço uma muito famosa, né, de um italiano, de um senhor da Itália, uma coleção fantástica, só que ele explora, é uma coleção tradicional, não é temática, então ele explora todo o Estado Pontifício, né? Desde aí da pré-filatelia até a última emissão do Estado Pontifício. É uma coleção riquíssima, extraordinária, fabulosa, mas todas basicamente estão na Europa, né? Aqui no nosso continente aqui eu não conheço nenhuma, não. Legal, Ricardo. Parabéns mais uma vez. Foi extremamente agradável acompanhar. Obrigado, Rubem. Obrigado. A tua conferência. Que bom. Fico Ricardo, feliz. Se me permite, Ricardo, só uma pequena intervenção. Ouvindo o Gerson falando, né? A questão da coleção de um quadro, de 5 quadros, embora eu há 40 anos, né, esteja envolvido, há mais de 40 anos, nesse mundo da filatelia, eu não me considero hoje um colecionador, eu me considero um acumulador. A minha grande vinculação com a filatelia
passa pelo selo enquanto fonte histórica. E ainda que, por exemplo, a sua coleção, e por favor, não é nenhuma crítica, é só uma reflexão que eu levanto, né? Ainda que a sua coleção você considere como uma coleção de um quadro, e aí posso estar redondamente enganado, mas eu entendo que uma coleção de 5 quadros ou mais, ela tenha um significado maior, sob o ponto de vista histórico, ela tem um valor inestimável, porque ela nos permite vislumbrar determinados nuances, determinados matizes, determinadas perspectivas, né, da reconstrução de todo esse processo de unificação da Itália, de relação dos antigos estados pontifícios com o governo italiano, com aquilo que seria uma Itália unificada, que através de outras fontes dificilmente nós conseguiríamos chegar. Sem dúvida, sem dúvida. Particularmente trabalhei com os selos do Império, enquanto imagens oficiais, né, da construção desse Estado, e eu enveredei nesse caminho. Então, assim, eu acho inestimável o trabalho que você faz e que outros colecionadores efetivamente fazem, e é muito produtivo esse diálogo entre a filatelia, sob o ponto de vista, digamos assim, técnico, né, como Gerson, como Reinaldo, como Denis, como o próprio o Gerson, quando trabalhou a questão, né, do papel, da celulose ao papel, enfim, a filatelia, sob esse ponto de vista técnico, as contribuições que elas nos dão para que, como, entre aspas, historiadores ou como estudiosos da história, nós possamos usar o selo como fonte histórica. Esse diálogo eu acho muito produtivo e muito interessante. E é nesse sentido que eu parabenizo mais uma vez a você e mais uma vez pelo seu trabalho. É muito interessante. Legal. Obrigado, Luciano. Obrigado novamente. E é o que você colocou mesmo. Eu acho que só concluindo, né, pegando um gancho nesse comentário seu, quando a gente analisa do ponto de vista, como o Rubem falou, de uma coleção expositiva competitiva, dificilmente a gente vai ter um sucesso se eu pensar em expandir isso para mais de um quadro, para 2 quadros. 2 quadros a gente nem consegue expor, mas vamos supor que eu conseguisse para 2 quadros, ou 3 quadros nessa nova concepção, você não ia ter uma riqueza de competitividade de materiais. Mas, do ponto de vista histórico, sem dúvida nenhuma, a gente ia conseguir agregar muito, muito, muito. Né? Porque você pega cartas hoje, como esse exemplo que eu falei, né, da Arquidiocese de São Paulo, é de uma riqueza histórica ali fantástica, né? O que aquilo representa, o momento da história com que ela foi circulada, para qual efeito ela foi trazida, etc, etc. Então, a questão histórica do estudo é muito grande, assim como todos os documentos, né? A gente pega, por exemplo, existe uma peça que eu vi esses dias atrás, um comerciante para vender, uma cédula eleitoral de um escrutínio com um brasão papal e um carimbo pontifício que foi circulada. Quer dizer, mandou-se a cédula para o cara votar lá em alguma determinada localidade e voltou a cédula depois, né? Então, isso é de uma riqueza histórica fantástica, né? Agora, até que ponto a gente consegue montar uma coleção expositiva e, sobretudo, competitiva com tudo isso é um outro lado da moeda, né? Realmente. Mas obrigado, valeu. Ricardo, quer fazer pergunta? Sim, oi, Cláudio. Primeiro, parabéns, né? O pessoal já falou, foi uma aula realmente muito boa de se acompanhar. É só uma coisa assim sobre a sede vacante, eu não lembro exatamente, mas essa última que a gente teve, mesmo o Bento XVI, a figura do Papa continua existindo. O título dele é de Papa Benemérito. Mesmo assim, é sede vacante porque ele não está comandando a igreja. Então, a sede vacante não tem a ver com a figura do Papa, mas sim quando ele exerce o poder sobre a igreja, é isso. Isso, porque assim, só rapidamente um resgate litúrgico histórico, teológico histórico, vamos dizer assim, tá? A concepção, a figura do Papa, ele representa o quê? Além do bispo de Roma, ele representa o governante da Santa Sé romana e também o vigário de Cristo na Terra, né? Quando há a morte de um Papa, obviamente deixa de existir o ocupante dessas 3 títulos que o Papa recebe, tá? No caso do Bento XVI, o que ocorreu? Ele abdicou ao trono de Pedro. Então, a partir do momento que ele renuncia ao trono de Pedro,
a Sé de Roma fica vacante. Por quê? Porque ninguém está ocupando aquele trono de Pedro, né? Como bispo de Roma, como sumo pontífice ou como vigário de Cristo na Terra. Então, ele, abdicando daquilo, a Sé passa a ser vacante e entra-se no período de interregno pontifício até a escolha do novo ocupante do trono de Pedro através do conclave, né? Que é quando ele fala aceito, né? A partir do momento do aceito, né? Ele passa a receber o anel do pescador, as vestes papais, etc., etc., e passa efetivamente a ocupar o trono de Pedro. E aí deixa de existir a vacância da Sé. Não lembro como é que foi, mas assim, quando ele fez o anúncio, já é sede vacante. Mesmo, por exemplo, não. Ele fez o anúncio que a partir do dia, eu não me lembro de cabeça, do dia X, ele ia efetivamente renunciar. Então, só aí pode começar os trâmites para o próximo, é isso? Exato. Tá. Então, entre ele anunciar que ele tinha a intenção de e efetivamente abdicar ao trono, passou, se eu não me engano, acho que umas 3 semanas. Mas isso não é sede vacante. Continua. Não, isso não é sede vacante, porque há um ocupante do trono de Pedro. A partir do momento que ele deixou o cargo e o anel de pescador dele é destruído, aí sim começa o período de sede vacante. Foi aquele momento histórico que ele entra no helicóptero, a gente não viu isso porque é uma coisa reservada à Santa Sé, mas o anel dele é destruído, literalmente com martelo de ouro, né? Destrói-se aquele anel. A partir daí começa o período de sede vacante da Santa Sé. Beleza, valeu. Quem amassa o anel é o Carmelengo, não é? É o cardeal Camerlengo, isso, exatamente, que é o camareiro dele, né? Em latim é o camareiro dele, né? Que é o incumbido de destruir o anel, que representa o poder do sumo pontífice, né? Desde aí lá da Idade Média, da época ainda da antiga idade, né? Baixa Idade Média. Passando uma pergunta do Tony, com relação aos evangélicos, o primeiro que você tem com o símbolo papal é de 1770. Antes dessa, você tem cartas das cidades papais ou ela só tem o nome da cidade? Tem. Eu tenho, você encontra isso, eu tenho algumas cartas de províncias papais, mas elas não trazem a figura, o desenho, né? A ilustração gráfica. Ela só traz o carimbo, né? Ela só é anulada pelo nome da província, né? Muitas vezes, em algumas épocas, isso é muito antigo, isso do século XVII, era a pena, né? O nome da localidade, anulava-se a pena, depois criaram os carimbos, mas somente com a localização da província, né? Mas não tinha ilustração. A ilustração ela é do final do século XVIII, realmente, início do século XIX. Legal. E o Glauber pergunta, finalizando, se há falsificações desses carimbos mais antigos e também se os selos são muito falsificados, principalmente as primeiras emissões. Entendo. Sim, os selos são falsificados e se a gente tem que ter muito critério e muita cautela na aquisição, porque tem muito material falsificado no mercado, né? Inclusive, às vezes, você acha falsificado com preço maior que o próprio peça autêntica, tá? Isso é muito comum, não só nos estados pontifícios, mas em todos os estados antigos italianos. Isso para selo. Agora, para carimbo, eu nunca vi nenhuma referência em literatura, ou nunca, assim, nas minhas pesquisas, eu nunca vi nada de carimbo falsificado, tá? Não estou dizendo que não existe, pode até ser que exista, tá? Mas existe muito pouca referência sobre falsificações em carimbos, principalmente da época do pré-filatélico. Então tá bom. Mais alguma Ricardo, ok. Sim. Ricardo, parabéns pela apresentação aí. Buffalo! Sensacional. Eu desconhecia a simbologia dos brasões aí, do significado dos símbolos. Achei sensacional. Uma pergunta quanto às imagens da sua apresentação. A grande maioria das peças é sua? A grande maioria, sim. Aqui é um misto de peças que são minhas e estão comigo atualmente, a grande maioria. Existe uma pequena parcela que foi minha já, e por alguma razão eu acabei me desfazendo dela.
algumas eu me arrependo, outras foi realmente aí planejado. E pouquíssimas, eu acho que uma ou duas só que não são, acho que umas 3 que não são minhas. Tá? Ah, bacana. O resto, a grande parte é assim. Beleza. Bom, Ricardo, a última pergunta, aproveitando aqui, eu não é que faz a pergunta porque não se identifica, mas pergunta sobre prelazia. Você fala da Opus Dei. Além dela, qual? Não, na verdade, né, quando a gente fala de prelazia, eu estou usando um termo genérico, tá? Mas a Opus Dei é uma organização da Igreja reconhecida pelo Vaticano, uma organização bem antiga já, que atualmente ainda ela existe, ela está em prática, e é a chamada Obra de Deus, né? Na verdade, é uma congregação, tá? Ela não é especificamente, aí tem algumas diferenças técnicas de termos, tá? Mas a prelazia é quando não se há uma estrutura física e logística para se dar o apoio, né? Principalmente em locais muito afastados. Por exemplo, pegar o exemplo do Brasil, né? Você pega aí Amazônia, Mato Grosso, aquele grande, que é toda aquela região bem inóspita, acabam se tendo prelazias, né? Que são praticamente se tem toda uma autonomia da administração ali da questão da religião ali, da parte litúrgica e de administração diocesana ou arquidiocesana, né? Mas não necessariamente é uma congregação como a Opus Dei, né? Como no caso, acho que o Luciano citou, tá? Mas existem muitas outras, né? Tem aí, que eu me lembro agora, além da Opus Dei, você tem ali, me fugiu o nome de uma bem famosa agora. Enfim, você tem várias que são aí, grande parte reconhecidas pelo Vaticano e autorizadas pelo Vaticano, e tem também aquelas que não são reconhecidas pelo Vaticano, mas existem, tá? E falam em nome da Igreja Católica, mesmo não sendo autorizados pelo Vaticano. Então tá bom. Senhores, muito obrigado a todos. Ricardo, muito obrigado pela palestra. Eu que agradeço. E até pela disponibilidade em tirar todas as dúvidas aí do pessoal, nada ficou sem resposta. Obrigado a todos pela presença, pela participação, pela parceria também. Já aproveito e deixo aqui o convite para quinta-feira, dia 4 de junho. Teremos Luiz Fritzen, nosso querido Fritzen, de Santa Catarina, contando um pouco sobre correio submarino. Eu já tive a oportunidade de ver essa palestra dele. É muito interessante, é uma coisa bem diferente do que a gente está acostumado. Só para quebrar um pouco, são realmente peças transportadas por submarino. Então, vale a pena assistir. É um tema bem legal e contado em que é bem uma peça. Rapidinho, desculpa. Glauber, o link da exposição só sobe amanhã. O argentino acabou de me comunicar. Valeu, obrigadão. Obrigado. Passa para a gente, Reinaldo. Sim, senhor. Porém, aí para todos. Legal. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, parabéns, Ricardo. Valeu. Pessoal, parabéns, Ricardo. Ricardo. Valeu. Taca outra. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu, abraço a todos. Próxima, tá? Já marca a próxima. Já marca a próxima. Pode deixar. E o boletim também, né, Miguel? O boletim. Espera aí, não desliga não, Igor. Gente. Não esquece de dar os lances no máximo postal, hein? Vamos passar todo esse conhecimento que vocês têm, que a gente vocês contribuem, estão, como é que fala, compartilhando com a gente e tal. Vamos passar isso e deixar isso escrito. Isso é importante, porque o papel, nós temos lá na biblioteca da SPP obras de 1800 e quando inventaram o selo. E aquilo está no papel. Lógico que um cara monoglota igual eu não consegue desfrutar de tudo aquilo, velho. O que tem de literatura alemã, inglesa, francesa, italiana, pô, tem um monte. E está lá. O cara que manja um pouquinho, que sabe falar outra língua, sabe, não está aí. Aquela dos Dom Pedro, um novo defeito. O Baldassarre não está hoje. Ele não tá o Baldassarre não está aí. Vai sair uma matéria dele. Então é isso. Quem quiser participar desse momento legal do nosso boletim, né? Que nosso boletim é histórico,
passar todo esse conhecimento que vocês passam aqui no bate-papo. Tudo bem que no bate-papo é mais fácil. Passar para o papel também dá um certo trabalho, mas chega, já falei demais. Pronto. Gente, obrigado. Boa noite. Valeu, obrigado, Boa gente. noite a todos. Boa noite a todos. Tchau. Parabéns, Ricardo. Tchau. Valeu. Obrigado, boa noite. Valeu, boa noite.